Em nome de Jesus. Vamos lá. A gente vai continuar Apocalipse 13. Estamos chegando nas partes finais. Apocalipse 13, o versículo é o 11 em diante. A gente viu que Satanás, no Apocalipse 12, ele está por detrás do último governo mundial, que esse governo ele foi ferido. Isso aconteceu com a prisão do Papa Pio VI, quando Roma perde o seu poder de vez, ela decai, ela não comanda mais. E um dia o poder de Roma se restaurará. E eu não posso afirmar se será alguém de Roma ou se será alguém em Roma, mas a profecia aponta para Roma e tudo indica que pode ser um Papa. Na verdade, até alguns teólogos da Igreja Católica mesmo, alguns acreditam que será realmente um Papa, até eles mesmos reconhecem sobre essa questão. Então a gente viu sobre a besta que sobe do mar. O mar representa os povos, ela é que governa esses povos. Satanás está por detrás dela e esse é o anticristo. E a gente vai agora para outra besta, agora que emerge da terra, que está aí no versículo 11. Diz o seguinte: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía quantos chifres? 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. A gente fica se perguntando, quem é essa besta? Porque tem pessoas que dizem que essa besta é o falso profeta, mas será que é mesmo? Porque quando a gente tem a condenação de Jesus vindo no seu cavalo branco, lá em Apocalipse 19, a gente tem a condenação, a besta e o falso profeta são os dois que são jogados primeiro no lago de fogo, eles que iniciam, eles que estreiam o lago de fogo, né? Eles que estreiam o lago de fogo, besta e falso profeta. Mas aqui tem 2 bestas. Será que essa besta é uma só? Ou são bestas diferentes? Ou realmente uma delas é o falso profeta? Para a gente acabar com essa dúvida, a gente vai em Apocalipse 19, versículo 20. Apocalipse 19, versículo 20. Que diz o seguinte: mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Vamos voltar. Então você pode ver aí que esse falso profeta é aquele que seduzia fazendo milagres, prodígios, maravilhas. E realmente é a característica da besta que sobe da terra. Então sim, a besta que é o anticristo lá que é jogada é a besta que sobe do mar, e o falso profeta é a besta que sobe da terra, certo? Porque a terra muitas vezes ela tem a representação do povo de Deus. A gente pega isso desde o Gênesis, quando Deus fala: Abraão, olha ali para a areia do mar, vou fazer a tua descendência assim como a areia do mar. E a gente tem algumas representações da terra que a gente não vai ler aqui, mas algumas vezes a terra, algumas vezes faz referência ao povo de Deus, tá certo? Na questão dos filhos de Abraão, que alguém diz assim: quem são os filhos de Abraão? Jesus falou, Deus pode citar os filhos de Abraão até com essas pedras, né? Certo é que às vezes a terra, a pedra, alguma coisa a ver desse tipo, às vezes acaba remetendo ao povo de Deus, tá certo? Então essa besta, ela emerge da terra, ela sai do meio do povo de Deus, certo? O que acontece? Ela possuía quantos chifres? 2 chifres. É importante saber que besta
é todo um sistema e todo um governo. E chifres sempre são os seus reis, ou seus príncipes, ou aqueles que comandam, né? Então a gente vê que existe 2 chifres. Isso pode ser muito bem a questão de que ela faz prodígios e maravilhas, mas que ela traz a imagem da besta anterior, que é o que a gente vai ler mais aí na frente. Então a gente vê 2 comandantes aí, né? 2 comandantes aí. Ou pode ser que seja esse chifre ela mesma, um falso profeta, e o outro chifre seja o próprio diabo, que está por detrás dela. Porque o diabo está por detrás da besta que sobe do mar, que é o anticristo, e o diabo está por detrás da besta que sobe da terra, que é o falso profeta, certo? A gente vê aí que ela parecia cordeiro, mas falava como dragão. Então é necessário saber diferenciar, porque você pode, talvez, possa ser enganado, que isso não aconteça em nome de Jesus. Se tivermos o Espírito Santo, isso não vai acontecer. Mas se uma pessoa não tem o Espírito Santo em sua vida ainda, essa pessoa ela será enganada, porque vai parecer com o cordeiro. Vai parecer. A gente sabe que a imagem do cordeiro, quem é? Jesus Cristo. E nós sabemos que nós somos luz do mundo, assim como Cristo disse que Ele é luz do mundo. Nós refletimos a imagem de Cristo. E Ele também é essa besta que sobe da terra, esse falso profeta. Ele traz essa certa imagem de que está trazendo a mensagem de salvação, de Cristo, de paz, que veio trazer a solução para o mundo. Mas na verdade a sua fala é de dragão. A sua fala é contra, na verdade, o que está escrito na Bíblia. A gente vê isso se manifestando muito hoje pela questão do amor, a pregação do amor. É certo que a Bíblia fala de amor e nós temos que viver o amor incondicional, mas nós não abrimos mão de princípios, E a gente vê aí, teve com certeza algumas pessoas já viram, um famoso, que ele é muito conhecido por fazer boas obras, né? Ele pratica isso, mas quando ele viu a pregação lá, quem viu? Quando ele viu a pregação lá de um pregador, aí ele fez um vídeo e disse: eu não sou acostumado a militar, mas agora eu estou aqui, né? Porque parece a pregação que vai começar a surgir, parece cordeiro, mas é dragão falando. E se você não prestar atenção, a mentira vai estar tão misturada com a verdade que só quem tem o Espírito Santo vai conseguir diferenciar. Então é preciso ter o Espírito Santo em nossa vida para conseguirmos andar no caminho certo, direito, até chegarmos nas portas, nos portões celestiais. Em nome de Jesus. Amém? O Espírito Santo ele é o guia da verdade que nós precisamos ter na nossa vida. Em nome de Jesus. E o falso profeta não nos enganará. Enquanto muitas pessoas estarão dizendo: mas rapaz, olha aí os sinais, não está vendo? Ele realizando os sinais, maravilhas, milagres. E nós, os cristãos, esse daí não. Esse daí não. Porque com o Espírito Santo nós não seremos enganados. Amém? Em nome de Jesus. Versículo 12. Exerce. A gente vai... Cadê? A questão da besta aqui ainda. Versículo 12 e 13, vamos lá. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Então ela faz aí alguns sinais, né? O falso profeta vai fazer alguns sinais. Ele vai remeter glória
a primeira besta. É como se fosse um poder religioso manifestando glória, como se fosse nós aqui, por exemplo, os cristãos, que manifestamos glória a quem? A Cristo, né? E esse falso profeta, ou essa besta que sobe da terra, esse sistema religioso, ele vem e quer remeter glória à primeira besta cuja ferida mortal foi curada, ou seja, a Roma, ao governante de Roma que governará o mundo novamente, certo? Então, ele vai ser como se fosse o Cristo, e a besta que sobe da terra, que é o falso profeta, vai querer remeter glória sempre a ele, certo? Como se ele fosse o próprio Cristo. A gente tem aqui que é um poder altamente religioso, pois possui 2 chifres, e é semelhante ao cristianismo, certo? Semelhante ao cristianismo, que Cristo seria a primeira besta, no caso, é o anticristo. E é todo um sistema, porque assim como a gente tem o sistema do anticristo, que é todo um governo, e que a gente tem um anticristo final, porque a besta é todo um sistema, chifre que se refere a um rei só, tá? Quando a gente tem essa besta, a gente tem uma união religiosa, tá? Sim, milhares de religiões se unirão em um propósito só, e até aqueles que se dizem cristãos, aquelas religiões que se dizem cristãs, se unirão nesse propósito só, do falso profeta, certo? Então a gente vai ter o protestantismo ainda é formado, o espiritismo, o catolicismo, o budismo, vamos se unir, né? A união, e a gente deve fugir dessa união. A gente deve amar a todos com amor fraternal e incondicional, porque isso é mandamento do Senhor, amém? Em nome de Jesus. Mas a união de religiões, ela é um pressuposto para que isso aconteça, a chegada do anticristo. Ele vai dominar sobre tudo, e até sobre a religião, junto com o falso profeta, remetendo glória a ele, certo? Então, a gente tem essa besta, essa união desse sistema religioso. E os cristãos, que são cristãos realmente, eles não dependerão do sistema, certo? Não dependerão do sistema para servir a Deus. Amém? Em nome de Jesus. Então a gente vê aí um alto poder religioso querendo ser semelhante ao cristianismo. Eles vão caçar motivos para se unirem, seja lá qual for. O amor, não sei. Todos nós acreditamos que existe um só Deus, não sei. Nós acreditamos que existem vários deuses, mas isso não impede que nós aceitamos o Deus de vocês. Com certeza motivos serão procurados para que haja união, mas será uma besta, será um poder religioso grande, certo? A gente tem aqui que o diabo está por detrás dele, lá em 2 Tessalonicenses, vamos abrir aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. 2 Tessalonicenses 2:9 diz o seguinte: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça.
A gente vê que quando chegar uma época, a Bíblia fala, a gente não vai ler aqui, se eu não me engano é Apocalipse 21 a 22, vai dizer que o santo vai continuar a santificar-se e que o injusto continuará a praticar sua injustiça, porque Deus vai enviar a operação do erro, porque não deram crédito à verdade, e quando a besta apareceu, seguiram ela, tiveram a sua marca e vão continuar seguindo-a até o fim, até as últimas consequências. Somente quem tem o Espírito Santo tem um discernimento da verdade e não seguirá. Amém? Em nome de Jesus. Cadê? Já falei aqui do ecumenismo. O ecumenismo é a junção de várias religiões, tá? Então, essa é a besta da terra, o ecumenismo, a união das religiões. E com isso a gente tem a grande apostasia, porque quando as pessoas começarem a olhar e verem sinais e prodígios, e elas não deram crédito à verdade, nem tem o Espírito Santo, vão se voltar para aquilo, vão seguir a besta que sobe da terra e, consequentemente, a besta que sobe do mar. Vão seguir o falso profeta, os seus ensinos e, consequentemente, seguir ao anticristo, porque ela remete glória sempre a ele. A gente vê isso aí em Apocalipse capítulo 16. Apocalipse 16. Você percebe o que seduz essas pessoas, o que está seduzindo elas. Apocalipse 16, o versículo é o 13, que diz o seguinte: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia, o Deus Todo-Poderoso. Então eles querem, o que esses espíritos imundos querem? Seduzir as pessoas. Alguns são seduzidos por palavras e outros necessitam disso daqui, com sinais e prodígios. Certo é que são espíritos imundos que querem trazer principalmente, não, esses ensinamentos não, nós queremos agora esse daqui, tá? O certo é, irmãos, que todo o contexto do Apocalipse é sempre querer tirar a glória de Deus, certo? Esse é o contexto do Apocalipse. Deus vem para a peleja, Jesus vem para a peleja. Contra quem? Contra todo aquele que quer se pôr no seu lugar, todo aquele que é contra a sua palavra, contra a besta, contra o falso profeta e contra todo aquele que coloca outra coisa no seu lugar, certo? Deus está vindo, Jesus está vindo combater a idolatria. A idolatria. É por isso que haverá paz. É por isso que haverá paz, porque Ele vem combater a idolatria. Amém? Em nome de Jesus. A gente vai pegar aí em 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo 4. Que será que esses espíritos eles querem trazer, né? O que esse espírito imundo quer? O que exatamente ele fala? Será que existem características do que ele fala? A gente vê em 1 Timóteo capítulo 4 versículo 1. A gente vê a apostasia. A apostasia dos últimos tempos se dará porque as pessoas darão ouvidos à voz do falso profeta, certo? A voz do falso profeta.
Por isso que acontecerá a grande apostasia. Versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns farão o quê? Apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Eles falam mentiras e eles mesmos acreditam. A mente deles já está cauterizada. Eles acreditam no que eles estão falando. Eles já seguiram a besta e o Espírito Santo é o único que poderia tirá-los daquela situação, porque o Espírito Santo ele convence, mas não há mais solução para estes, porque estamos no último tempo. Os injustos continuam a praticar a injustiça e os santos continuam a santificar-se. Amém? Versículo 3. Então eles acreditam na própria mentira deles. Versículo 3. Que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então, outra característica aí, são contra o casamento. São contra o casamento. Ah, porque é assim. Não, o que vale é o amor. Não, é isso. Não foi lá, não escreveu nada, mas já está casado, já estão juntos. É contra o casamento. Não quer o casamento da forma que Deus planejou para ser, certo? Vão caçar meios, aí você pode ver o que hoje a gente tem hoje. A gente tem a questão dos gays, as lésbicas, aí tem os transexuais, bissexuais, pansexuais, e não sei o que, aí vai inventando, né? Vai inventando. Aí eles botaram lá um que mais, que eles dizem que é o seguinte: são infinitas possibilidades. São contra a forma que Deus colocou, certo? São contra o casamento. É característica do ensino do falso profeta. Lembrando que o falso profeta não significa uma só pessoa, pode ser representado por uma, mas não significa uma só. É um sistema, certo? Em que as religiões vão se unindo. Beleza? Que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça. Então vai surgir aí proibições. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Mas por que não pode? Porque você disse que não pode? Por que pode aquilo? Porque você disse que pode? A nossa autoridade é o quê? A palavra de Deus. O que ela diz e o que ela não diz para fazer. Ela é nossa autoridade. Amém? Em nome de Jesus. Não tradições, não proibições que podem acontecer por aí, certo? Não proibições que podem acontecer por aí. Então a gente vê que proibições são características também da apostasia, do ensino de demônios, de espíritos enganadores, certo? Versículo 4: pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. A gente vê aí qual que é o interesse do falso profeta. A gente vai abrir aí em Miqueias. Qual que é o interesse do falso profeta? Livro de Miqueias. Deixa eu ver, cadê?
Miqueias capítulo 3. Eita, banho de livrinho. Miqueias. Eu não sei se vocês já acharam, mas eu não estou procurando. Ai. Pronto. Miqueias, capítulo 3, o versículo é dos 5 em diante, que diz o seguinte: assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam: paz, quando tenho que comer, quando tenho que mastigar, mas apregou a guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca, ou seja, que não lhe dão de comer, né? Não lhe dão nada para eles. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, e pôr-se-á o sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão seu bigode, porque não há resposta de Deus. Bigode representa autoridade, tá? Significa que é um homem crescido. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouvi agora isto, vós cabeças de Jacó, e vós chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo que é direito, e edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes, como é que está a tradução de vocês aí? Presentes. Os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Tá bom até aqui. Essa profecia, ela mostra que a questão do falso profeta, ele vem principalmente falando as suas coisas e fazendo os seus milagres e prodígios, e o seu interesse principal é o quê? Dinheiro. O falso profeta é conhecido pelos seus interesses próprios, pelos seus interesses, certo? Pelos seus interesses. Então, quando ele não tem o que ele não quer, aí vem maldições, né? Aí vem maldições, mas quando ele tem o que ele quer, aí vem bênçãos. E é exatamente o que vai recair nesses últimos tempos, que eles vão requerer atenção, e pelo manifestar de prodígios e milagres, porque muitas pessoas estão atrás de milagres, elas vão atrás de milagres, não sei o quê. E se você der uma oferta desse tanto aqui, Deus vai estar abrindo uma porta desse tamanho para você. Como se o milagre fosse a dependência, fosse o resultado. Na verdade, muitas pessoas buscam a Deus. Eu vou buscar aqui a Deus, bora ver se o milagre acontece, com interesse no milagre. Irmãos, é importante saber que o milagre é um sinal de que Deus está em sua vida, de sorte que o milagre pode ou não pode acontecer. Amém? O milagre pode ou não pode acontecer. A gente não está falando de bênçãos aqui, a gente está falando de milagres, certo? Milagres, ele pode ou não pode acontecer. Então, eles vão dizer: está tudo em paz, está tudo bom, mas o Senhor vai mostrar que, na verdade, ele vem para a peleja, ele vai trazer condenação, o sol se enegrecerá e
os últimos profetas, no caso aí, vão se envergonhar. Vão se envergonhar, porque vão profetizar paz, mas não virá paz. Os últimos profetas, os falsos profetas da última época, vão profetizar paz, mas virá guerra. Virá guerra. A gente vai ver agora aí no livro de Zacarias que é antes de Malaquias, capítulo 13. E eles fazem isso por interesse e remetem glória ao anticristo. Remetem glória ao anticristo. Olha o que acontece em Zacarias, capítulo 13, versículo 2. Diz o seguinte: acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também removerei da terra os profetas e o espírito da impureza, o espírito imundo. Quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o gerarão, lhe dirão: não viverás, porque tens falado mentiras em nome do Senhor. Seu pai e sua mãe que o geraram, o transpassarão quando profetizar. Naquele dia se sentirão envergonhados os profetas, cada um da sua visão quando profetiza. Nem mais se vestirão de manto de pelos para enganarem. Cada um, porém, dirá: não sou profeta, sou lavrador de terra, porque fui comprado desde a minha mocidade. No caso, ele foi comprado, ele se tornou escravo. Isso aqui tem um contexto da grande Babilônia, que a gente não vai entrar aqui agora. Mas ele não será tido mais como profeta, porque profecias não existirão. Tudo estará se cumprindo na volta de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Aqui a gente tem o nosso encontro com Jesus, que ele está dizendo: que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele: são feridas com que fui ferido, lá. Aqui é a continuação da profecia que a gente não vai ler agora, tá? A gente vai ver no livro de Oséias, que fica depois de Daniel. Oséias, capítulo 4. Amém? Versículo 12. 12, deixa eu ver. Deixa eu ver se é o 12 mesmo. Está aqui. 4:12. Diz o seguinte, pegado 11. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta. Porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. A gente vê que a prostituição que Deus está falando aqui é a idolatria, certo? As pessoas que deram ouvido ao falso profeta, e esse espírito de prostituição, de idolatria, está levando eles e está enganando, embarcando, está tirando o entendimento deles da verdade, certo? Está tirando o entendimento deles da verdade. Estão enganados, porque não tem o Espírito Santo em sua vida. Vamos voltar lá para Apocalipse 13. Então, na boca deles, na verdade, tem um espírito imundo que só quer seus interesses e que engana e ainda traz glória ao anticristo, certo?
esqueça que isso é um sistema, tá? Podem ter vários falsos profetas, inclusive agora. E isso vai se acirrando e aí vai começando uma junção até o fim dos tempos, certo? Versículo 14 diz assim: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Ou seja, ele está dizendo: glorifiquem a ela, façam a imagem dela, né? Porque isso é a imagem da idolatria. Não somente tem aquele Deus ou tem um anticristo como Deus, mas existe realmente uma adoração. Façam uma imagem a respeito dela. Isso aqui pode ter conotação tanto espiritual, como realmente, eu não posso te afirmar, física. Alguém realmente faça, que pode ser que aconteça, a imagem daquele que se apresentará como anticristo para adoração, certo? Eu não posso te afirmar o certo. O Apocalipse ele é muito simbólico para mim te dizer realmente será assim a respeito dessa parte aqui, tá? Versículo 15: e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então quem não adorasse seria morto. Essa era a condenação. Dá de uma ameaça, né? Versículo 16: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, e os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita, sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, faça o quê? Calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Então ele diz que a todos os pequenos, grandes, ricos, pobres, é dada que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. A gente pode ver que lá em Apocalipse 19, versículo 20, que foi onde a gente já leu, você pode ir lá também agora, 19 e 20, vamos dar uma analisada bem que sim. Diz assim: mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Quem são aqueles que têm a marca da besta? Os adoradores da sua imagem. Aí você pode dizer: beleza, então tem os adoradores e tem os adoradores que têm a marca. Os adoradores terão a marca, pois quando a ferida mortal ser restaurada, nós temos um levantado do falso profeta, porque eles agirão juntos. Então todo aquele que seguiu o falso profeta receberá a marca e será um adorador. Então nos últimos tempos nós só temos os adoradores quem tem a marca. É impossível ter um adorador que não tenha a marca e alguém que tenha a marca e não seja adorador, porque a marca ela é um contexto de adoração. O grande contexto do Apocalipse é idolatria, e Deus vem combater a idolatria. A gente pode ver aí, voltando lá em Apocalipse 13, você pode dizer: quem serão esses que receberão essa marca?
Apocalipse 13, versículo 8 diz o seguinte: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, quem são estes que seguirão a besta, que adorarão, que receberão a sua marca? Aqueles que não estão escritos no livro da vida. De sorte que, se o nosso nome está lá, e nós temos a marca de identificação, que é o Espírito Santo, nós não a seguiremos. Amém? Em nome de Jesus. E aqui a gente tira uma preocupação que existe. E a marca, e o chip, e não sei o que, e não sei o que. Quem vai receber essa marca é quem é adorador dela. Quem é adorador dela? Ninguém vai. Ah, mas eu pus aqui, ó, tá aqui, ó, eu pus agora, e agora tá lá o anticristo na televisão, disse que isso ali era a marca dele. Você fez alguma coisa porque ele disse ou foi anterior? Porque a grande marca está na questão de, adoração. Adoração. Quem são aqueles que receberam a marca? Aqueles que eram os adoradores da besta. É o que diz lá em Apocalipse 19:20. Certo? Então, irmãos, a certeza é o seguinte: nós não seremos enganados. Não seremos enganados. A gente vem para a questão seguinte, que ela é posta sobre a mão direita e sobre a fronte, sobre a testa. Ela está trazendo uma imitação do que acontece. Deixa eu ver se eu anotei aqui, não sei se anotei. Lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 8. Deuteronômio 6, 8. Alguém pode ler para a gente? Deuteronômio 6, 8. Amém? Isso aí ele está falando a respeito da lei de Deus. Ele está dizendo para o seu povo: a minha lei vai estar na sua mão e na sua testa, né? Quer colocar? Até hoje, alguns judeus levam tanto ao pé da letra que eles pegam e amarram na mão de verdade. Eles anotam lá os erros da lei lá de Deus, algumas coisas, amarra aqui, aí volta aqui, né? Alguns levam. O que Deus está querendo dizer com isso? Que vai estar no que fazemos e no que pensamos. Ou você vai sair com a palavra de Deus amarrada na sua mão e colocar na sua testa aí? Sim ou não? Deus está querendo falar isso para a gente, e nós temos uma imitação a respeito da besta, a respeito disso. Vamos voltar para lá. Apocalipse 13. Ela está querendo imitar, porque ela está querendo trazer a lei do seu anticristo. E aí a gente vem para a parte do seguinte, versículo 17: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Detalhe: quem que vai comprar ou vender? Aquele que tem essa marca. Quem? Com certeza, aquele que não está sendo perseguido. Porque essa pessoa que não adora a besta é procurada e acusada à morte. Ou ela será morta no período da besta, ou ela estará se escondendo. Com certeza, os seus meios de sobrevivência serão os mais escassos possíveis, mas Deus trará sustento. Como? Não sei, mas provavelmente anjos
e mais especificamente Miguel, é mais possível que se levante em nosso favor nessa época. O certo é que quem estará livre para fazer isso, comprar e vender, são aqueles que adoraram e têm a marca da besta. A marca pode ser um chip? Eu pergunto para vocês. E eu já falei uma vez aqui que eu já tirei essa ideia da minha cabeça. Mas quem acredita que pode ser um chip? Levanta a mão aí. Pode ser sincero. Pode ser, pode não ser. Quem acredita que pode ser? Porque a grande questão, irmãos, eu digo assim o seguinte para vocês: já tem chip em todo lugar, tá? Eu acredito que pode vir tecnologias muito mais avançadas do que simplesmente um chip ou qualquer outra coisa. Ou simplesmente, não sei, algum espectro. Tem pessoas que medem energia, sei lá. Eu vou ficar calado aqui. Mas as maneiras de reconhecimento estão avançando a cada dia, certo? Estão avançando a cada dia. E se por acaso for o chip, o contexto pode mudar se o anticristo disser o seguinte: olha, quem botar isso aqui vai estar assumindo um compromisso comigo. Isso aqui é um outro contexto, tá? Porque envolve diretamente a adoração. Deu para entender? Então, esse assumir desse compromisso pode ser que seja um chip nesse contexto. Senão, não existe nenhuma contraindicação. Tá certo? Porque a grande questão da marca da besta é a adoração. Quem são aqueles que receberam a sua marca? Eram os adoradores dela. É o que diz lá em Apocalipse 19:20. Certo? Em nome de Jesus. Aí ele diz que não se pode comprar ou vender. Aí você pode trazer isso para uma conotação real de compra e venda, ou pode ser espiritual. Espiritual, sim, pelo que o próprio Apocalipse já nos fala a respeito de negócios. A gente vê aí questão de compra e venda de negócios em Apocalipse capítulo 18. Apocalipse 18. Hoje eu lembrei de beber água. Apocalipse 18. A gente vai pegar aqui versículo 10, que diz assim: e conservando, aqui nós temos a destruição da grande Babilônia, tá? E conservando-se de longe pelo meio do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo, e sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de quem? Que Babilônia vende. Não é mercadoria dos mercadores, mas sim que eles compram de lá. Versículo 12: mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho, e vai falar um monte de coisa, tá? A gente vai pular aí para o versículo 15, que diz assim: os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai, da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto e todo aquele que navegava livremente, marinheiros, enquanto labutavam, ou seja, trabalhavam no mar, conservaram-se de longe. A gente vai pular aí para o versículo 22, que diz assim:
E voz de arpistas e de músicos, de tocadores e de flautas e de clarins, jamais em ti se o quê? Ouvirá, nem artífice algum que qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará a luz de candeia do Espírito Santo, nem voz de noivo, a palavra de Deus, ou de noiva, a igreja já não estará nela, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pelo quê? Pela tua feitiçaria, pela tua feitiçaria. Vamos abrir em Naum, capítulo 3, livro de Naum, capítulo 3, a gente vê uma profecia contra Nínive, que na verdade é profecia do fim dos tempos também. Naum, capítulo 3, eu estou vendo que fica antes de Abacuque, não sei se ajuda vocês. Naum, capítulo 3, vai falar um pouco mais sobre esses mercadores, ou da questão dessa compra e venda, ou na linguagem simbólica do Apocalipse, a gente tem a feitiçaria, não é? Pessoas que foram seduzidas. A gente vai pegar aí do versículo 2, que diz assim: eis o estalo de açoites e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão de traspassados, massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeça a gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas da tua saia, mostrarei o teu rosto, e mostrarei às nações a tua nudez, e aos reinos as tuas vergonhas. Lançarei sobre ti imundícias, tratar-te-ei com desprezo, e te porei por espetáculo. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída, quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolam? Tá bom até aqui? Então a gente vê que essa profecia, ela se dá e ela se refere a mestre de feitiçaria, e é a mesma expressão que é usada lá em Apocalipse por João. Deus vem para destruir esses negócios obscuros. Deus vem para destruir essa prostituição ou essa compra e venda de mercadores nas suas feitiçarias. E é o que me leva a crer exatamente a respeito, você não é obrigado a crer como eu a respeito dessa parte, que a compra e venda são os negócios que são feitos com a grande Babilônia, que é a prostituição, que é a idolatria, e a feitiçaria. Certo? Deu para entender? Em nome de Jesus? Deu para entender minha posição? Mas você pode continuar crendo como se fosse o Chico. Vamos voltar para lá. Esses são só os meus argumentos, né? Podem existir pessoas que podem argumentar de outra forma. A gente vê aí que a marca da besta, ela se dá por na testa, na fronte e na mão. Eu já falei esse simbolismo que se refere ao pensar e ao agir
pessoas que são adoradores da besta, que seguem seus ensinamentos e que fazem as coisas segundo seus ensinamentos. E uma possibilidade, além do chip que eu queria trazer para cá, é a questão da marca. Porque quando a Bíblia fala de marca, ela já falou uma vez lá no Velho Testamento a respeito de marca. E você sabe o que se refere? Alguém sabe o que se refere à marca? Lá no Antigo Testamento? Hã? Separação? Não sei o que eu queria falar. Deus fala: não se cortem e nem marquem os vossos corpos. Essa marcação que a gente costuma traduzir, as traduções do Brasil costumam traduzir por tatuagem. Não tatuem os vossos corpos. Então, uma possibilidade para a marca da besta é, segundo o Antigo Testamento, segundo a expressão que tem lá, trazendo para cá, é a tatuagem. Mas isso é o menos garantido, tá? Isso é menos garantido. Mas sim, pode ser. Pode ser. Porque no passado eles marcavam, eles se cortavam e marcavam os corpos em homenagem aos seus deuses ou a mortos. E Deus diz: eu não quero que vocês façam isso. A marca de Deus foi outra, que foi a circuncisão, né? A circuncisão. Mas Deus não queria que eles se marcassem por outro lugar e nem se cortassem, né? Nem se cortassem. Então, uma possibilidade é a tatuagem. Mas realmente é 666 a marca da besta? E eu digo, não é. É 666. Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Porque para saber desse número, as pessoas precisam fazer o quê? Calcular. Na verdade, ninguém saberá o que significa ela. Ninguém saberá o que significa ela. Precisa-se calcular. E somente aqueles que são sábios, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, não cairão nisso, porque calcularão. Amém? Então é preciso que se calcule. Então não é uma coisa certa, mas é uma coisa que vai se calculando. Tem pessoas que dizem que na verdade se refere à gematria, que no passado eles pegavam o nome de alguém, e, por exemplo, o Apocalipse ele tem dúbia profecia, ou seja, se refere a duas profecias, a respeito da época e a respeito do futuro. A respeito do futuro. Então, para a questão da época, se refere à questão da gematria, que eles pegavam lá o nome do imperador Nero e transformavam lá na linguagem romana, ou melhor, no grego, na verdade no grego não, no romano. E aí as letras dariam o número 666 calculado. Mas isso fica meio confuso, porque isso traz para o latim. A gente tem a língua no latim, que está escrito 666. Mas essa tradução foi trazida do grego para a nossa. E lá do Nero era dos romanos. Aí vocês perguntam, 666, essas letras. Você sabe que para lá, para esse pessoal, letras significavam números, né? A gente até os números romanos. Deixa eu ver quem sabe aqui. O I representa o quê? O V, o X, o L, E, o C vale 100, o D 500 e o N 1000, né? Então para ele lá, a questão de letra representa números, né? Então a gente tem que, se calculasse lá, realmente dá 666. Mas e para a nossa época? Como identificar o anticristo da nossa época? O anticristo é um grande sistema. Sabe como vamos fazer isso? Porque essa forma não é confiável. Porque foi do latim, tem o grego e o romano. Qual que está valendo?
Aí tem pessoas que querem colocar a questão do Papa. Diz que lá, algumas pessoas já colocaram, né? Vicaris Filii Dei, que quando calcular nos números romanos dá 666. E aí querem acusar o Papa de serem, né? O certo é que a profecia aponta para Roma sem precisar disso. E o Papa nunca usou esse nome de Vicaris Filii Dei, tá? Se você ouvir alguma interpretação a respeito desse tipo, rejeite ela, porque foi uma invenção. Ele já usou vicaris de Cristo, que é vigário de Cristo, Filho de Deus, mas nunca vicaris Filii Dei, como as pessoas querem colocar, para já colocarem ele como uma besta. Nunca dessa forma, tá certo? A profecia já aponta para Roma sem precisar desses outros meios. O certo é que precisa se calcular. Em nome de Jesus. Deixa eu ver o que foi que eu botei aqui ainda. Outra coisa, a questão do 666 na época de Babilônia. Na época de Babilônia, o 6 era tido como um número sagrado, certo? O 6 era tido como um número sagrado na época de Babilônia, desde o tempo de Nabucodonosor, na verdade um pouco antes dele. É por isso que a gente tem, por exemplo, quando ele faz lá a estátua de ouro, ele coloca 60 côvados, né? Ele vai botar lá os 6 por 60, e tudo é trazido ali, aquela imagem de adoração da estátua dele, por 60, por 6, porque o 6 era tido como um número sagrado. Isso pode trazer um entendimento a respeito disso daqui. Porque essa adoração ao homem, e na sua representação do 6, porque a numerologia do 6 na Bíblia, detalhe, a gente não pode sair trazendo numerologia para os outros lugares, tá? A Bíblia traz algumas numerologias para ela mesma, mas não para ser usada em outros lugares. Deus proíbe a numerologia aí em outros lugares. O meu futuro, não sei o que, Deus não quer que nada aconteça a respeito disso. Assim como Ele criou também as estrelas e não aceita a astrologia, por exemplo, certo? Então, existem algumas numerologias na Bíblia que se referem a ela mesma, somente a ela mesma. O número 6, por exemplo, se refere ao homem e às vezes à imperfeição. E a gente tem aqui o 666, o homem na mais imperfeita das situações, querendo se colocar no lugar do próprio Cristo, dominando tudo. Esse lugar é de Cristo, Ele já conquistou e nós somos feituras dele. Amém? Em nome de Jesus. Nós rendemos a adoração a Ele. Ele é dia de adoração. E o 666 denota essa imagem de uma multiplicação aí do 6, que traz essa imagem do homem na sua mais imperfeita das situações, né? Que é o anticristo. Certo? A gente vai voltar bem sim em Romanos, Apocalipse 13, versículo 8. Em nome de Jesus. A gente vai encerrar aqui. Que diz assim. A gente já leu. Adorá-la-ão. Eu quero que você leia comigo. Mas minha linguagem é diferente da de você, não vai dar certo. Eu vou ler sozinho, vamos lá. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Amém? Em nome de Jesus. Pode fechar a Bíblia. Não sabe como para o Senhor que Ele merece? E eu pergunto para você: o seu nome está escrito no livro da vida? Sim ou não? Você recebeu Cristo como seu Senhor e seu Salvador? Em nome de Jesus? Porque se você o recebeu, o seu sangue cobriu você,
você é santificado e guardado para Ele. No dia do julgamento final, Ele lerá tudo que você fez, mas Ele olhará para o livro da vida, e quando Ele vê lá o nome, olha lá o nome lá, Chauã, ixi, isso aqui não precisa nem mais julgar não, pode entrar, Chauã. Aqueles que estiverem escritos no livro da vida, que receberam Jesus como seu Senhor, não cairão no papo da besta, não receberão a sua marca, pelo contrário, permanecerão na verdade, com a mente iluminada e pelo Espírito Santo, serão guiadas até a vida eterna, em nome de Jesus. Você crê nisso? Se coloque de pé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos fechar nossos olhos. Senhor,